Amados irmãos, quero cumprimentar a todos, companheiros, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite e com a paz do Senhor Jesus Cristo, porque vocês são de Deus, vocês também devem ser cumprimentados com a paz do Senhor, porque a própria palavra diz: quem tem paz, dá paz. Amém. E vos receba essa paz, a paz do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Quero deixar para vocês, no momento da palavra do dia de hoje, mais um versículo, né? Venho trazer para vocês a palavra de salvação, a palavra de vida, a palavra que leva o homem à salvação, né? Já está aqui no meu coração, que começa com um versículo no Evangelho de João, muito conhecido. Sempre vou tocar nessa palavra porque foi o apóstolo João e outros apóstolos, como Mateus, Lucas, como os seus apóstolos, todos eles, Pedro, né, João, todos eles andaram com Jesus nessa terra. Jesus veio do céu, não tinha pecado, não tinha imundície, não tinha nenhuma mancha, nenhum defeito. Jesus veio como uma ovelha, sem defeito, mas veio com um propósito para trazer a salvação, para pagar o preço da condenação, da morte, do pecado que trazia a morte, que traz a morte, né, para todos os seres humanos na face da terra, para que ele não venha perecer. Porque Deus conhece o coração do homem, conhece todos os corações, conhece você que está me escutando, conhece você, aonde chegar a minha voz, este vídeo. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, o seu pensamento, a intenção do seu coração. Ele conhece o seu coração, ele conhece tudo. Ninguém pode mentir para Deus. Ninguém pode se esconder da presença de Deus. Portanto, Deus lhe conhece, né? Jesus, ele veio porque Deus sabe que você crê nele, você confia nele, você tem fé nele. Apesar de você, pode ser, apesar eu não conheço, de você não ter colocado ainda essa fé em prática. Ainda não depositou essa fé, essa confiança em Deus como você sente no fundo da sua alma, no fundo do seu coração. Deus lhe conhece, Deus está revelando neste momento de hoje para você. Glória a Deus. Por isso Deus, para que você não venha morrer e ser condenado no pecado e morrer, porque quem morre no pecado segue esse juízo final e vai de encontro à morte, recebe a morte como recompensa. O pecado traz a morte. E quem é pecador, vive na prática do pecado, como diz a palavra, ele é escravo do pecado. Ele, para Deus, está morto. Ele está afastado de Deus. Quer dizer que ele está afastado da presença de Deus, não tem comunicação com o seu Criador. Porque ele está no pecado. E Deus não habita no pecado. Deus é santo, Deus é puro, como Jesus, né? E havia de pagar esse sacrifício. E o sacrifício para a humanidade era a condenação diante da lei. Era a morte. Teria que morrer. E a morte tragava e os seres humanos, as pessoas, as almas dessas pessoas
era lançado no lugar de tormento, preso no lugar da perdição, né? Posso dizer que era até o inferno, né? Eu prefiro chamar de lugar de tormento, onde o fogo nunca se apaga, como disse o apóstolo João, como em Revelação e Apocalipse, e o bicho nunca morre. Mas Deus pensando em você, o amor de Deus, como falo novamente para vocês, Ele enviou Jesus Cristo para que você recebesse Jesus por meio da tua fé e se arrependesse. Se arrependesse, se humilhando diante de Deus, reconhecendo que é pecador, que é falho e que você necessita de Deus. É por isso que eu vos trago essa palavra neste momento, nesta hora, para você. O dia que for, o momento, a noite, a tarde, o dia, que você vê o vídeo, é para você essa palavra. Para que você desperte, antes que venha o dia mau, antes que venha o dia da morte, e você não pereça no pecado. Porque Deus já enviou a solução. A solução é Cristo Jesus. Jesus veio para morrer em morte de cruz. Porque Deus enviou Jesus para pagar, para lhe resgatar os seres humanos, todos nós, da condenação, da morte, da mão da morte. E teria que vencer a morte. Para vencer a morte, teria que ser alguém puro, alguém santo, imaculado, perfeito. E ser humano na terra nenhum é capaz de ser como Jesus. Então Deus enviou Jesus Cristo, o seu único Filho unigênito. Como está escrito lá no livro do Evangelho de João, capítulo 3,16, que eu citei muitas vezes aqui, vou continuar citando, para que você entenda e você creia e tenha fé e receba o Cristo Jesus como o seu único, suficiente Salvador, para poder chegar ao Pai e ser justificado por Cristo diante de Deus, que é o único que vai justificar o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado, as nossas falhas diante de Deus. É Jesus Cristo. Quando a gente se arrepende e confessa com a boca e crê com o coração, a gente recebe a salvação, recebe Cristo Jesus e temos uma comunhão com o Criador, com Deus, o Santo de Israel, o Deus conosco, o Senhor do Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Criador do céu e da terra, o dono da vida, só por meio de Jesus Cristo, porque Ele deu toda a honra e toda a glória ao Filho. Ele enviou o Filho para que o Filho fizesse essas obras e ofereceu o Filho como sacrifício por amor de mim e de você. Aí ele diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não morra, mas receba a vida eterna. Amém? Porque Deus sabe que você crê nele. É isso? E é por meio do arrependimento, do reconhecimento do pecado. E você se livrará da condenação que está para vir para todo aquele que anda no pecado, praticando a iniquidade. Né? E despreza o amor de Deus. Acontecerá um julgamento final, onde todo joelho se prostrará, toda língua confessarão. E haverá uma direita, outra esquerda de Deus, de Cristo Jesus, e será julgado. Glória a Deus. Mas, por ler também no livro de Atos dos Apóstolos, também diz o apóstolo Paulo, ele falando, dizendo, no capítulo de número
3, no versículo 19, dizendo: arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que seja apagado o vosso pecado. Venha assim o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já de vós foi pregado. Amém? Convertei-vos, todos vós, que seja apagado, né? Que seja apagado, convertei para que seja apagado os vossos pecados, né? E venha o tempo do refrigério. Glória a Deus, pela presença do Senhor. Amém? Só por meio de Jesus. Se eu vou falar muito aqui, vai ficar longo o vídeo, mas eu não quero ver você cansado, quero ver você escutar esta palavra, porque eu sei que você crê e você vai escutar o vídeo até o final. Para concluir a mensagem da palavra de Deus, irei ler novamente, já li no livro de Atos dos Apóstolos e no livro de 2 Coríntios, né? Vamos ver, no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 7, né? E o verso 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém? Você entende essa palavra? Né? Que a tristeza, né? Que estiver com Deus, muitas vezes, ela traz o arrependimento, opera, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Mas a tristeza do mundo, ela traz a morte, né? Capítulo do Evangelho, capítulo de livro de 2 Coríntios, que falou o apóstolo, né, Paulo, né? E o verso 10, né? Porque a tristeza, segundo Deus opera arrependimento, né? Por meio de Deus, mas para a salvação, da qual ninguém arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quer dizer, meu amigo, que a solução é Cristo Jesus. Não importa a situação, é melhor você sofrer com Cristo, viver esta vida neste mundo, tendo uma alegria, sendo vitorioso, mas sendo feliz, mas sendo alegre, sendo vencedor em todas as batalhas dessa vida, em toda circunstância. Mas se você está com Deus, está com Cristo, tem recebido a Cristo, tem fé em Deus, a solução é Jesus. Você estará bem. O apóstolo Paulo, vou falar em sofrimento, todos que eles estavam servindo a Deus sofreram, por humilhado, por caluniado, por perseguido, né? Nem Jesus Cristo escapou, né? Porque ele foi o mais que sofreu, mais humilhado foi ele, porque ele, como Deus, desceu do seu trono, se fez como homem, habitou na terra como homem e como Deus, e ninguém o reconheceu. Muitos os desprezaram. Os que reconheceram estão com ele, salvaram a sua alma e estão com o seu nome escrito no livro da vida. Portanto, a solução para o teu problema é mudar de atitude, é tomar uma atitude e aceitar o Filho de Deus como Salvador da sua vida. Passará da morte para a vida eterna.
a vida em Cristo Jesus é maravilhoso. Basta você crer e confiar. Você verá que Deus fará o impossível acontecer na sua vida. Aquilo que você pensa que é impossível, para Deus é possível. Certa vez o anjo, em Lucas 17, ele me falha a memória, quando anunciou o nascimento de Jesus, falou para uma virgem, era Maria, e disse que ela ia dar à luz a uma criança, ia ser concebida pelo Espírito Santo de Deus. E para ela era impossível uma virgem ficar grávida. Mas o anjo respondeu para Maria. Ela disse: como que nunca me deitei com um varão? Homem nenhum me tocou. O anjo disse para ela: para Deus nada é impossível. Glória a Deus. E essa palavra também veio da boca de Jesus. Quando Jesus foi passando em Israel, em Jerusalém, na sua estrada, com os seus apóstolos, teve um encontro com um rico, um homem riquíssimo. Dá o nome de jovem rico, mas a Bíblia fala de um jovem. Mas era uma pessoa que vivia bem, tinha propriedade, vivia bem financeiramente, com seus empregados, sua caravana. Mas ele desejou herdar o reino de Deus. Quem é que não quer ir para o céu? Quem é que não quer, depois da morte, descansar sua alma, ter um lugar de gozo, de paz? Mas Jesus falou a mesma palavra que o anjo falou. Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas agiu como um homem aqui na terra, provando para nós que eu e você pode vencer a tribulação dessa vida, e podemos servir a Deus, e podemos se alimentar de tudo que vem de Deus, como Deus falou a Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Não vou sair da pregação, E Jesus, ele falou essa palavra para aquele jovem rico, Ele não falou para o jovem rico, disse que o jovem olhou para o coração do jovem e viu que o jovem amava mais as suas propriedades, o seu dinheiro, a sua riqueza, do que próprio a Deus. Primeiramente, para chegar a Deus, tem que seguir o primeiro mandamento: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu pensamento, todo o teu entendimento, e todo o teu coração. É o primeiro mandamento, é Deus estar em primeiro lugar, na minha e na sua vida, na vida de cada um. E você ter consciência de que Deus é a única solução, é o único amigo de verdade, é o único Deus, é o único que pode dar o que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe o que você precisa. Glória a Deus. Mas Deus olha para o coração, Deus olha para dentro de você. Deus não vê como o homem olha. O homem olha a aparência. O homem não consegue penetrar no coração e nem na mente do outro. Mas Deus sim, porque Ele é onipotente, onipresente e onipotente, e onisciente. Ele sabe tudo antes que venhamos falar. Ele olhou para aquele homem, olhou para a alma do homem, ele olha para a alma do homem, olha para o coração. E ele viu que o amor daquele homem não estava em Deus, mas aquele homem necessitava. Ele necessitava de desejo de entrar no reino de Deus, porque ele sabia que aquela vida que ele estava ali, um dia iria se acabar. Todo ser humano sabe disso, que um dia vai se acabar, vai perecer aqui nessa terra, vai ter que partir, vai ter que prestar conta a Deus.
Aí Jesus diz a ele, prova a ele. Não que seja obrigado você ter o que é seu e dar. Mas Deus olhou para o outro lado. Amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então Deus citou na mesma lei, né? E disse para ele, então tu já cumpre os mandamentos. Ele disse que cumpria os mandamentos desde criança, era um religioso, um homem era um religioso já, para você ver que a religião não salva, mas quem salva é a fé em Cristo Jesus, no Filho de Deus, reconhecimento, na humildade, se humilhar perante Deus, na presença de Deus. É por meio do arrependimento e a fé mediante a graça de Deus. Aí Deus usa a própria lei para ele e diz, então vende tudo quanto tu tem, dai aos pobres e me segue. E aquele homem, aquele jovem, por ser muito rico, né, a riqueza dele, e Deus, Jesus ainda falou, e terás um tesouro no céu. Mas ele ficou triste, deu meia volta, voltou com a caravana dele, com todos os seus criados, seus empregados. Saiu triste. Então Jesus falou essa simples frase e disse que era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico se salvar, né? Mas não quer dizer que o rico não possa ser salvo. Qualquer um pode ser salvo. Aí foi quando Deus citou a palavra. Os apóstolos ficaram tristes, ficaram indignados com aquilo, não sem saber entender. Jesus disse para ele que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar, né? Mas ele disse, mas para Deus nada é impossível. Eu falo para você, em toda questão, em todo problema, em toda situação que você viveu, ou que você está vivendo, onde você está, eu digo para você, se você crê em Cristo Jesus, no Filho de Deus, entregar a tua vida para Ele hoje, eu digo para ti, este problema não é nada para Deus. Porque para Deus nada é impossível. É só você crer. Receba a palavra neste momento da palavra neste canal, Motivação, Saúde e Malhação. E vos trago novamente para você. No momento que você tiver condição de ver esse vídeo, escute esse vídeo, a palavra de Deus. E medite. Não importa a situação. Gostaria de falar mais, mas não posso, não tenho mais condição de falar mais no momento. Só posso entregar aquilo que Deus me concedeu no meu coração para você. Que o Espírito Santo fala ao teu coração. Porque o Espírito de Deus, ele testifica com o meu espírito e com o espírito daquele que está com Deus. Então faça comunhão com Deus. Faça comunhão, entre em comunhão com o seu Criador. Porque Jesus Cristo é o único que justifica você. Você pode até ter advogado para justificar o teu problema. Mas o teu problema é o advogado fiel, que não falha. Entendeu? Que não está pedindo nada a você. É de graça a salvação. É por meio da fé. Mediante a graça de Deus. É para você. O amor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Curta e compartilhe este vídeo. Lá você pode chegar no YouTube, você vai encontrar este vídeo, que é longo. E você pode participar lá, curtindo, se inscrevendo. Pois este canal precisa de você também, para que ele venha prosperar e crescer na palavra, no conhecimento, e trazer uma boa mensagem, um conteúdo para você. Tá vendo? Assim como faço
contém um conteúdo do exercício do corpo, o esporte, né, do corpo, que é temporal, assim também temos a palavra de Deus, que é alimento para a tua alma, para você se fortalecer, para você conhecer a verdade e se libertar deste caminho, desta situação, deste problema que você acha impossível. Mas para Deus nada é impossível. Que Deus abençoe a você. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.